Seja bem-vindo, meu aluno querido, a mais uma aula aqui no Português em 5 Minutos. Eu sou o professor Pablo Jamil, que agora nós vamos falar um pouquinho sobre pronomes de tratamento. Nós estamos falando sobre pronomes e neste momento vamos falar sobre aquele momento em que você utiliza determinada cerimônia, utiliza uma espécie de tratamento que é diferente do trivial. Você precisa utilizar um pronome de tratamento para estabelecer um tratamento diferente do que é habitual. E sim, esses pronomes existem ainda. Algumas pessoas acham que eles não existem mais. Existem, tá? Então vamos falar aqui dos nossos pronomes de tratamento. Eles servem para estabelecer algum tipo de tratamento dito cerimonioso, tá? Serve para estabelecer esse tipo de tratamento. Vamos lá. Como é que nós utilizamos um pronome de tratamento? Nós observamos um princípio da comunicação que é o chamado princípio da formalidade. Isso aqui você encontra lá no Manual de Redação de Correspondências Oficiais, ou no Manual da Presidência da República, ou no Manual de Redação do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. O que nós temos que saber é que esse princípio da formalidade tem a ver com uma forma de comunicação, um rito, tá? Isso significa que existe uma espécie de ritual comunicativo. E é para isso que serve um pronome de tratamento. Nós escolhemos um pronome de tratamento de acordo com o cargo de uma pessoa, o cargo ou o título. Cargo ou título, beleza? E aí o pronome de tratamento vai ser empregado nessas circunstâncias. Quando eu estiver falando a respeito disso, não confunda esse título que eu estou falando, que é por exemplo, o título de nobreza, com um título acadêmico, tá? Porque nós não utilizamos pronome de tratamento para fazer menção a título acadêmico. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, se eu tenho, por exemplo, um juiz, o presidente da República, um ministro, certo? Um prefeito, existe um trato que nós utilizamos, tá? Baseado em um ritual. É verdade que desde o ano de 2018 houve uma alteração na legislação, num decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que alterou o trâmite, né? Alterou o que seria o trato entre algumas autoridades do Poder Executivo. E para isso vale a pena você assistir a este meu vídeo em que eu falo especificamente sobre essa lei. Tá aqui no canal, é só você assistir. Tá? Eu até vou deixar o link para você aí, vai ficar mais fácil de você encontrar, para você observar o que foi que mudou. Agora, vamos pensar então um pouquinho a respeito desses pronomes de tratamento. Olha só um exemplo. Eu pego aqui Vossa, tá? Majestade, tá? Então, vamos pegar aqui a forma Vossa Majestade, correto? E eu penso, para quem nós vamos utilizar a forma de pronome Vossa Majestade? Nós vamos utilizar para um rei. Vossa Majestade você utiliza para um imperador, certo? É assim que você utiliza. Agora, eu ainda posso pensar em Vossa Alteza, eu tenho Vossa Eminência, tá? Para um papa, por exemplo, deixa só eu arrumar ali, você vai utilizar o Vossa Santidade. Então, coloca ali, ó, Vossa Santidade. Beleza? Beleza, é simples de utilizar isso aqui. Nós temos, para algumas autoridades ainda no Brasil, a forma Vossa Excelência. É sobre isso aqui que versa aquela lei que o Jair Bolsonaro assinou, tá? Então, Vossa Excelência para o trato em relação a algumas autoridades do poder público. Mas há outras formas. Por exemplo, a forma Vossa Mercê, que nós utilizávamos antigamente.
por meio da passagem do tempo, né, nós tivemos uma alteração dessa construção, dessa palavra. Vossa mercê foi se transformando em você mercê, vos mercê, até chegar à forma você. Então a palavra você é um pronome de tratamento, para quem não sabia. E o fato de ser um pronome de tratamento nos ajuda muito a compreender alguns elementos importantes do emprego dos pronomes de tratamento. Qual é o primeiro elemento importante que nós precisamos entender? A relação que vai se fazer com o pronome de tratamento é sempre a relação de terceira pessoa, tá? Como assim, Pablo? Vamos imaginar que eu utilize a forma Vossa Majestade. Eu devo escrever algo como Vossa Majestade deve trazer o seu convidado, tá? Você percebeu? Eu utilizei aqui, ó, Vossa Majestade deve trazer o seu convidado. O que isso aqui me ensina? Isso me ensina, em primeiro lugar, que apesar de eu ter o vossa aqui, eu não vou utilizar uma concordância com vós, certo? Vossa Majestade deve, ó, terceira pessoa, trazer, e olha a relação, o seu convidado, não o vosso convidado. É sempre, então, uma identificação de terceira pessoa. Tudo bem? Outra coisa, quando nós estivermos estabelecendo a concordância, tá? Nós sempre vamos estabelecer a concordância com a pessoa, tá? Nós vamos dizer aqui, ó, a concordância de gênero vai ser o gênero da pessoa. Então, se eu estiver falando com o rei ou com a rainha, é Vossa Majestade da mesma forma. Agora, o que é que eu tenho que pensar? Eu digo para o rei, Vossa Majestade está convidado. Para a rainha, Vossa Majestade está convidada. Essa é a relação que nós fazemos para que isso fique claro. Além do mais, o último elemento que eu vou explicar aqui é algo bem fácil, mas algumas pessoas não conhecem, tá? Qual é o caso? Existe uma diferença entre você falar vossa alguma coisa e sua alguma coisa. Por exemplo, vamos utilizar aqui o exemplo de santidade, certo? Vossa santidade e sua santidade. Quando eu digo Vossa Santidade, eu estou falando diretamente com o Papa. Então o Papa está na minha frente, eu digo Vossa Santidade pode se sentar aqui, beleza? Quando eu utilizo sua qualquer coisa, por exemplo, Sua Santidade, Sua Alteza, Sua Excelência, eu estou falando a respeito de alguém. Então eu estou conversando com o meu amigo e falo, você sabe se Sua Santidade virá hoje? Estou falando a respeito, estou falando sobre o Papa. Então, vossa alguma coisa, você está falando com o cara. Sua alguma coisa, você está falando sobre o cara. Muito bem, e agora o que tem a ver com aquela história que eu estava falando de título acadêmico, etc. Eu falo isso por causa da expressão doutor, que muita gente acha que é uma forma de tratamento. Eu vou explicar aqui duas coisas importantes para que vocês possam pacificar essa discussão de uma vez por todas. A palavra doutor é a representação de um título acadêmico, ou seja, alguém que fez uma pós-graduação estrito sensu, tá, em nível de doutoramento. Isso significa uma pessoa que estudou por determinado tempo, determinada área do conhecimento específica e adquiriu o título de doutor, beleza? Então a pessoa que... Daí vem a frase, doutor é quem tem doutorado. Beleza? Então, por exemplo, eu, quando terminei o meu doutorado, eu recebi um diploma que diz Pablo Jamil, que é doutor em. Então, tá lá, beleza? Agora, existe outra forma da palavra doutor, que daí, nesse caso, não se refere a uma titulação acadêmica, e sim a um tratamento por conveniência, tá? E isso aconteceu com algumas profissões.
Isso aconteceu, por exemplo, com o médico, certo? Só que temos que entender, por exemplo, que em inglês, né, algumas pessoas utilizam para médico o termo doctor, beleza? Aconteceu para os bacharéis em direito, e algumas pessoas sempre trazem aquela ideia de que isso foi um decreto do Dom Pedro e tudo mais. Mas ninguém está mais vivendo na época do Dom Pedro, tá? Então tudo bem, fique de boa em relação a isso. E não é por isso que vão chamá-lo de doutor ou não. Acontece que existe uma conveniência de tratamento. Isso significa o seguinte: quando você tem, por exemplo, bacharéis conversando entre si, né, não numa roda de amigos, mas numa conversa profissional, é comum o cara falar doutor fulano ou o estimado doutor, para não ter que utilizar, não falar de uma forma mais informal, não precisar chamar pelo nome, tá? Cara, isso acontece. E você não precisa ficar bravo por causa disso. Por quê? Porque se você quiser ser chamado de doutor, você não precisa pedir, exigir. Aliás, ninguém pode exigir o tratamento de doutor, nem mesmo quem tem doutorado. Ninguém pode exigir esse tratamento, certo? Por quê? Porque exigência de tratamento não funciona. Mas se você quiser muito ser chamado de doutor, você pode abastecer seu carro, porque provavelmente o frentista vai chegar e falar: "Ei, doutor!" Tá? Muito provavelmente ele já vai matar essa sua sede de ser chamado de doutor. Mas explicando, cara, é assim, ó, o título não tem nada a ver com esse tratamento de conveniência. Esse tratamento de conveniência é porque as pessoas utilizam, por exemplo, dentro dos hospitais. É muito comum falar, ó, o doutor não está, o doutor se ausentou, tá? Não porque isso seja um título, é como se fosse um apelido, cara. É como se fosse um apelido. Em vez de chamar o cara da consulta, eles chamam de o doutor, tá? Tá mais fácil. Se você tira aquele brilho da parada, quando você pensa assim, tudo bem que as pessoas gostam desse brilho porque elas amam a ilusão, né? Mas é essa a explicação. Trazendo de uma forma mais simples. Eu tenho um amigo, certo? Que tem um nome muito difícil de falar. E nem todo mundo consegue falar o nome do cara. Mas o apelido dele todo mundo consegue, que é Pelego. Então, quando eu chego e chamo o cara, ô Pelego, tá? Ô Pelego, ou alguém lá conhecido fala, ô Pelego não veio. É a mesma coisa que eu chamar de doutor. Por quê? Porque é um tratamento de conveniência, mas é uma forma de tratamento, não é um pronome de tratamento, que são coisas distintas. Curtiu? Então deixa aquele likezão monstruoso aí, o seu comentário e faça a inscrição no canal. Até a próxima. Força, guerreiro!